Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao curso de cálculo diferencial ofertado pela Universidade Federal do Maranhão, no campus universitário de Balsas, a cidade do agronegócio. Esse aqui será o resumo da aula número 9 para o pessoal da manhã. E para o pessoal da noite, né, será a aula mesmo, né? Já que, devido ao congresso que está acontecendo no nosso campus, as aulas presenciais para o pessoal da noite foram suspensas. Assim que isso aqui será a aula número 9, né, para essa jornada. Beleza? Então, antes de começar a aula, né, eu comecei com algumas perguntas. Para lembrar a aula número 8, eu acho. 8. Então, a primeira pergunta, né, é para fixação de ideias, ou seja, para te lembrar o que nós estamos estudando. A pergunta é essa aí. Qual é o novo objeto matemático que estamos estudando? Qual é o novo objeto matemático que estamos estudando? Então, tu tem que estar ligado, encarar este curso de forma séria, porque senão tu tá brincando com a minha cara, né? Tu tá brincando. Aí, antes de começar a aula, eu lembrei uma pequena historinha, né? De quando eu cheguei em São Paulo. Sou colombiano, especificamente sou da cidade de Barranquilla. Aí quando eu cheguei em São Paulo, quando eu caminhava, quando eu caminhava pelas ruas, né? Às vezes eu me deparava com certo carrinho preto. Parece preto, né? Bom, e no carrinho estavam os caras, né, na janela, com fuzil. Olhando, né, pela janela, com fuzil em mão. Às vezes nem o fuzil, só com a cara deles. Cara, esses caras são intimidantes. Aí eu não encarava os caras, né? Eu não ia me arriscar, né, a levar um enquadre. Não tem esse ditado que diz que nada deve, nada teme. Tudo bem. E esse ditado aplica, mas é melhor não brincar. É melhor não brincar. Esses caras são os caras da rota, né? Então é melhor não brincar com esses caras. Eu não olhava para eles, eu seguia na minha direção. Se por acaso, mesmo assim, já tu leva um enquadre, tudo bem, sorte minha, entendeu? Mas eu não encarava os caras. Então, esse curso aqui, já que tu está encarando ele, tu tem que encarar de forma séria. Então, essa pergunta aqui, se tu não responde, é que tu não está encarando isso aqui de forma séria. Tu teria que saber que o novo objeto matemático que estamos estudando é, ou são as funções. As funções. Esse é o novo objeto matemático que estamos encarando. Bom, agora eu te pergunto o que esse objeto é. Ou seja, o que é uma função real? Aí eu digo, né, que tu não pode inventar bola de cristal. Não, eu vou inventar. Eu vou inventar o que é uma função. Eu acho, deixa ver, deixa ver. Não, não é inventar. Não é inventar. A definição foi dada, né? E tu com essa definição, ou com outra que tu encontres, né? Aceita culturalmente pela literatura, na cultura matemática, tu escolhe ela, né? Mas a definição do curso é a seguinte, e com essa tu trabalha. Ou com alguma outra, né? Aceita pela comunidade matemática. Não pode ser que não. A minha bola de cristal. Não. Então, olha só. Uma função f, isso foi feito na aula número 8, mas eu gosto de começar uma aula e lembrar que foi feito na aula anterior. Então, uma função f de A em B. Quem é A e quem é B? Bom, A e B são dois subconjuntos da recta numérica. Esses subconjuntos nós pegamos diferentes de vacíos. O sea, nós escolhemos
dois subconjuntos no vazios de R. O sea, esos conjuntos, ambos, têm elementos. Então, uma função de A em B é simplesmente um subconjunto do produto cartesiano de A com B. Então, aqui, ó, A em B, A em B, A em B, essa é a ordem. A em B é refletido aqui. Refletido no sentido de que se, por exemplo, se f fosse uma função de B em A, então f será um subconjunto do produto cartesiano de B vezes A, em vez de A vezes B. Então, como aparece aqui a frase, né, A em B, assim será que f é um subconjunto de A vezes B, porque apareceu A em B. Tudo bem? Agora, símbolo. F, subconjunto de A vezes B. A vezes B é um subconjunto de R2. Então, quer dizer que os elementos de F, que são pares, eles devem estar no produto cartesiano de A vezes B. Tudo bem? Mas, será que uma função é só isso? Um subconjunto do produto cartesiano de dois subconjuntos de R? Não, não é só isso. Há duas condições que um conjunto, né, no plano cartesiano, deve satisfazer para ser chamado de função. E, de novo, não, a bola de cristal. Não, pô. Não é bola de cristal. É definição. E tu tem que aprender. Senão, não vai dar certo. Então, f, uma função de A em B, uma função f de A em B, é um subconjunto do produto cartesiano de A vezes B que deve satisfazer duas condições. A primeira é que todo elemento de A deve ser primeira entrada de algum par de F. Então, todo elemento de A deve aparecer pelo menos uma vez, né? Pelo menos uma vez, como sendo a primeira entrada de algum par de F. Opa! Porém, se houverem dois pares de F com a mesma primeira entrada, então isso obriga, né, a que as segundas entradas desses pares também sejam iguais. Portanto, todo x de A deve ser a primeira entrada de algum par de F. Isso tem que ser verdade, mas também tem que ser verdade de que se dois pares em F aparecem com a mesma primeira entrada, então as segundas entradas devem ser iguais. Beleza? Então, com isso aí, tu deve trabalhar. Com isso aí, não pode, tu não podes nem inventar outra coisa. Não podes. Né? Não podes. Ai, não, professor, o professor não me deixa eu pensar. Não, não é. Eu te deixo pensar, entendeu? Mas às vezes tu pensa errado quando tu vai resolver os exercícios, né, envolvendo funções. Tu apareces com definições malucas. Eu digo, mas como assim? Onde é que tu tirou isso? Não, da minha bola de cristal. Ah, tá. Tá bom. Então, olha só, questão 3. Pode fornecer um exemplo de uma função de A, sendo A um intervalo fechado com extremidades menos 1, 1. Pode fornecer um exemplo de uma função de A em B, mas neste caso BA. Isso aqui é B, isso aqui é A, mas neste caso B é A. O sea, B é igual a A. Beleza? Então, primeira coisa, pode fornecer um exemplo de uma função de A. Então, tu tem que construir, primeira coisa, um objeto, né? Um objeto geométrico que fique totalmente contido
en A veces A. Por esa razón yo disse, oh, tú tienes que saber construir representações geométricas de produtos cartesianos. Neste caso, temos o produto cartesiano de dois intervalos fechados. Nós vimos que esse subconjunto do plano é geometricamente um quadrado. Qual quadrado? O quadrado de vértices. Vou colocar aqui com azul. Esse aqui é 1, menos 1. Esse aqui é menos 1, menos 1. Esse vértice aqui é menos 1, 1. E esse vértice aqui é 1, 1. Então, tu tem um quadrado de lado 2. Aqui mide 2. Beleza? Então, basta construir um objeto geométrico, um subconjunto do plano cartesiano, que satisfaça as três propriedades, né, que deve ter uma função. Então, por exemplo, uma coisa como essa não vale. Por quê? Porque essa curvinha, esse laço aí, não está totalmente contido no quadrado. Então, a primeira coisa que tu deve fazer é construir um objeto que fique totalmente contido no quadrado e que satisfaça essas duas condições aqui, a 1 e a 2, né? Não pode inventar outra coisa. Não pode, pô. Eu fico, às vezes, também um pouco desesperado, porque a bola de cristal. Chega um momento que já a pessoa perde a paciência, né? Porque diz, mas como assim? Eu estou falando e a pessoa está de novo, né? Fazendo aquela maracutaia de bola de cristal. Não dá. Às vezes não dá. Então para. Então, por exemplo, eu vou construir isso aqui, ó. Curvinha aí. Vou chamar de F. Um laço. Um fio de cabelo. Coloquei aí. Pronto? Então, vamos usar a geometria desse objeto, né? E sem necessidade de contas, vamos justificar que isso aí é uma função. Então, a primeira coisa é que F está contido no quadrado. Quer dizer isso que todo ponto de F é de fato um elemento do produto A vezes B. Todo elemento de F é de fato um elemento de A vezes B. E, por exemplo, se eu te digo, por quê? Então eu digo, não, por exemplo, pega um ponto qualquer nesse laço. Digamos que esse aqui. Né? Então esse ponto tem coordenada x, y. Esse ponto está em A vezes A? Sim, dá para ver, né? Mas se tu quisesse provar isso aí de forma analítica, tu teria que provar que a primeira entrada desse par está no intervalo fechado de menos 1 e 1. O que significa isso? Que x está entre menos 1 e 1, ou x é menos 1 ou x é 1. Nesse caso, se tu projeta esse pontinho, né, em vermelho sobre o eixo x, pac, a primeira entrada dele te dá um número menor que 1, maior que menos 1. Então vamos lá. Pega esse pontinho aqui. Vamos chamar de, esse pontinho vamos chamar de x0, y0. Se tu projeta, te dá x0 menor que 1, maior que menos 1. Beleza. E agora y0, y0. Então esse pontinho aqui, tu projeta, esse pontinho aí, tu projeta, esse pontinho aqui, tu projeta agora sobre o eixo y. Para verificar que a segunda entrada dele é um número entre menos 1 e 1, ou pode ser menos 1 ou pode ser 1. Nesse caso, y é um número entre 1 e menos 1. Então, por essa razão, né, esse pontinho aí é um elemento do produto cartesiano. E isso poderia ser feito, né, para cada ponto de F. Ok? Agora, se tu projeta o objeto todo, ou seja, F, se tu projeta F sobre o eixo X,
tú percebes, né, que quando tu projeta, esse objeto, né, vira um segmento de recta. E esse segmento de recta tem essa extremidade e essa extremidade, esses dois números, esses dois pontinhos como extremos, né? E tu observa que a projeção desse objeto F sobre o eixo X é um segmento de recta com extremidades menos 1 e 1, e isso é o intervalo fechado A. É A. Então, isso aqui em verde, né? É A. Portanto, todo X de A aparece como a primeira entrada de algum par de F, o sea, todo elemento de A é primeira entrada de algum par de F, segunda condição. Agora, a terceira condição. Vamos tirar esses pontinhos. Tirar esses pontinhos aqui. Ok, a terceira condição aqui, eu coloco uma recta vertical, né? L. Então, L é uma recta vertical. Nesse caso, essa L não está cortando o objeto, né? Mas quando eu começo a movimentar essas retas verticais, né? Pac, observo que há uma recta que corta o objeto. E assim sucessivamente. Então, rectas que cortam esse objeto, se o cortassem em mais de um ponto, então esse objeto não poderia ser função, porque a terceira condição não se satisfaz, né? Neste caso, qualquer recta que corta esse objeto, o corta em exatamente um ponto. Por essa razão, o objeto que eu desenhei, né, é um exemplo de uma função de A em A, beleza? E é assim que tu justificarias, pelo menos nesta fase inicial. Depois, né, terás que usar recursos analíticos, né, contas, para provar que um objeto dado é ou não função. Mas, inicialmente, eu deixo que tu raciocines dessa forma, para que tu assimiles o conceito. Assimilar o conceito. Não pode inventar algo, não pode inventar. Este disse, não pode. Mas se tu continua desse jeito aí, tu não vas ter êxito aqui. Não é ameaça, é um fato. Exercício 1. Explique se cada um dos objetos que se mostra é uma função de, novamente, né, de esse intervalo nesse intervalo. Então, olha só, eu estou colocando quase que o mesmo exemplo, né, para que tu fixe. O objeto, novamente, é o quadrado, né? É um quadrado. E esse aqui, esse primeiro, né? Esse laço aqui. Esse laço, assim desenhado, não pode ser uma função. ¿Por quê? Porque existem elementos de F com primeiras entradas, né, sendo maiores do que 1. Então não pode. Então, por exemplo, esse pontinho aqui, digamos que é um pontinho de F e digamos que vamos chamá-lo de AB, o par AB. Então, quando tu projeta esse par sobre o eixo X, te dá, por exemplo, que A é maior do que 1. Isso não pode. A não pode ser maior do que 1. Né? Tu quieres que todo elemento de F esteja no produto cartesiano, né? De A vezes A, e nesse caso não está. Ah, mas há elementos de F que sim estão. Não, tudo bem. Mas lembra que tem que acontecer que F deve estar totalmente contido em A vezes A. E nesse caso não está. Então, por essa razão, F não é função. F não é uma função de A vezes A. Pois
F no está totalmente contido en A veces A. Ese símbolo significa que F no está totalmente contido. O sea, en otras palabras, F no es un subconjunto de A veces A. Hay elementos de F que no están en A veces A. Con efecto, por ejemplo, A, B está en F, más A, B no está en A. A, B no es un elemento de A veces A. Porque, por ejemplo, A es mayor do que 1, mesmo que B, cuando tú proyectas ese punto aquí sobre el eixo Y, te da un número entre 1 y menos 1. No, mas tudo bem, o problema está na primeira entrada, ok? Então, não é verdade que essa função f seja uma função de A em B, de A em A, ok? Oh, beleza. Essa aqui, vamos chamar aqui essa de G, esse objeto aqui. Então, a primeira coisa, G está totalmente contido no quadrado. Isso sim, beleza. Aqui está ok. Ok. Está ok. Está beleza. Está ok. Todo punto de essa curva. No digo curva, no do objeto, vamos a llamar, porque si no tendría que definir curva. Un objeto. Un lazo ahí. Ok. Agora, também está ok aquela da recta vertical. Aquela condição da recta vertical. Eu pego uma L aqui. Começo a movimentar ela, né? Pá, 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 uma recta vertical. Essa recta vertical, quando corta a L, quando corta a G, o faz num ponto exatamente. Às vezes não corta, né? Mas quando corta, o corta exatamente num ponto. Então, a terceira condição também está ok. O problema está na primeira condição. Não todo elemento de A é a primeira entrada de um par de F. Por exemplo, aqui, ó, esse carinha aqui, esse, por exemplo, esse aqui, um número maior que menos um, menor que um, né? Mas esse número aqui não é a primeira entrada de nenhum par de F. De fato, se tu projeta G sobre o eixo X, te dá esse segmento de recta aqui. Y ese segmento de recta no es un segmento de recta con extremidades menos un 1. ¿Ves? Entonces, ese segmento aquí es a proyección de G, opa, de G sobre o eixo X. Y por esa razón, ese segmento de recta no coincide, no tiene extremo 1. Por tanto, a segunda condição não se tem. Então, G também não é uma função de A em A, mesmo que as duas condições de uma função se tenham. Então, G não é. G não é uma função de A em A. Ok. O terceiro objeto, né? Vamos chamar esse objeto de H. Então, H é uma função de A em A? Não. Nesse caso, as duas primeiras se têm. Por exemplo, H, H está totalmente contido em A vezes A. Também é verdade que a projeção de H sobre o eixo X é.
menos 1, 1. Isso quer dizer que todo x de A aparece como a primeira entrada de algum par de F, sempre. Mas a terceira condição não se tem. Qual é a terceira condição? Aqui, ó. Pego aqui uma linha vertical L, né? Aí começo a movimentar ela, né? Essa aqui corta, não. Essa aqui corta, não. Corta o objeto, não. Essa aqui corta o objeto, não. Mas aquelas que cortam o objeto, né? Deveriam cortá-lo em exatamente um ponto. Até aqui todas cortam em exatamente um ponto, mas chega um momento, né? Essa aqui, ó, corta em 3 pontos. Isso não pode acontecer. Portanto, H não é uma função de A em A. H não é uma função de A em A. Beleza. Questão 4. O objeto mostrado abaixo é uma função de R em 0 mais infinito. Isso aqui é um intervalo, né? Que está fechado em 0, mas que ficou após aberto. Geometricamente é uma semi-recta, começando aqui em 0. Um raio que diz. Né? Simbolicamente, né? Como figura, se expressa assim. Como conjunto, tudo isso tem que estar na tua cabeça. Como conjunto se escreve assim. Conjunto de todos os números reais que são maiores ou iguais que 0, ou seja, reais que estão à direita ou o próprio 0. Beleza? Ok. E por que desenhei esse objeto assim como tu tá enxergando ele, né? Ah, porque lembra que tu tem que desenhar o produto cartesiano de R vezes 0 infinito, porque a primeira coisa que tu tem que entender é que F deve estar totalmente contida, né, nesse produto cartesiano. E por essa razão tu precisa entender, saber qual é a representação geométrica do produto cartesiano de R vezes esse intervalo. Rasguño, vamos lá. Então, olha só. Aqui está X e aqui está Y. Então, R vezes infinito, né? Desculpa, R vezes esse intervalo fechado é o semiplano superior que diz junto, né, o eixo X. Todo ponto de aqui, né, está em R vezes infinito. Desculpa, R vezes esse intervalo aqui. Todo ponto de aqui. Esse está? Sim. Esse aqui também está? Sim. Esse aqui está? Esse aqui também. Beleza? Então agora tu tem que construir uma função de R em esse intervalo que eu te mostrei lá. Então a primeira coisa, isso aqui é função. Esse objeto que está sendo desenhado pode ser chamado de função. Tu dices, bom, a primeira, pelo menos está contido no semiplano superior, aquele que é a representação geométrica desse conjunto que eu te dei lá. E esse não, porque não está totalmente contido nesse semiplano. Então, pronto, se eu te apresento esse desenho aí, tu terias que ser, né, capaz de me dizer por que não ou por que sim o objeto que se mostra é uma função de R em 0 mais infinito. Então, nesse caso, não. Por quê? Porque, infelizmente, né, quando tu projeta esse objeto, né, pac, 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 quando tu projeta cada ponto desse objeto, a primeira entrada de todo par em F está aqui, ó. Está nesse segmento de recta aqui.
Y ese segmento de recta no es todo R. Vamos a llamar ese segmento L. Então, L é diferente, né, do eixo X. Então, para construir uma função de R em 0 mais infinito, a primeira coisa é que, tudo bem, o objeto deveria estar totalmente contido no produto cartesiano de R vezes esse intervalo. Mas ainda, quando tu projeta o objeto dado no eixo X, te tem que dar toda a recta numérica, e nesse caso não te dá toda a recta numérica. Então, f não é uma função de R em 0 mais infinito. Ah, qual seria? Um exemplo, eu já dei esse exemplo, mas eu vou repetir, né? Eu não provei formalmente que isso acontece, mas pelo menos de uma ideia. Digamos que eu quero construir assim, construir uma linha. Pá, pá, pá. Então, essa primeira linha eu vou chamar de L1. L1 é a linha com equação y menos x igual a 0. X maior ou igual do que 0. Beleza? Agora eu vou construir outra linha. Pac, pac, pac. Isso eu vou chamar de L2. L2, L2 é a linha com equação. Com equação y mais x igual a 0. Com x menor ou igual do que 0. Beleza? Então, eu tenho duas linhas. Eu vou falar que f é esse objeto, né? Com duas antenas. E eu digo, né? Tudo bem, essas duas antenas, né? Estão contidas em R vezes o intervalo 0 mais infinito. Se tu projeta, por exemplo, L1 sobre o eixo X, te dá o intervalo de 0 até mais infinito. Já te dá tudo isto. Se tu projeta L2 sobre o eixo X, te dá 0. Ou seja, tu tem que a projeção dessas duas linhas sobre o eixo X te dá todo R. Beleza? Portanto, é verdade de que todo ponto em A, ou todo número em A, haciendo R, aparece como a primeira entrada de algum par de F. Beleza? E se tu projetas L1 ou L2 no eixo Y, então se percebe, né, que a projeção, nesse caso, coincide com o semi-eixo positivo Y, ou seja, 0 mais infinito. Então, tem um objeto, né, que é candidato a ser função. Agora, faltaria a terceira condição, né? Terceira condição. Chama aqui de L. E aí, ó, essa linha L aqui, ó, sempre intersecta a linha L1 e a linha L2 em exatamente um ponto. ¿Por qué? Porque as linhas L1 e L2 não são linhas paralelas ao eixo Y. E essa aqui é paralela, né? Então, essas duas linhas L e, por exemplo, L2 não são linhas paralelas. E, portanto, se devem intersectar em exatamente um ponto. Assim como L com L1 não são paralelas. Portanto,
se deben intersectar en exactamente un punto. Así, f es un ejemplo de una función de r en 0 más infinito, o sea, f es una función de r en 0 más infinito. Ok. Agora, questão 5. Se f é uma função de a sobre b com a e b subconjuntos não vazios de R, que é a para f? Analogamente, que é b para f? Para fixar uma ideia, suponha que f é o objeto abaixo mostrado. Então, eu estou falando que estou construindo uma função de a num conjunto B. Bom, quem é A? Quem é B? O sea, que são A e B para F? Isso eu expliquei na aula número 8. A é o domínio da F. A é o domínio da F. A, ele é o conjunto em R que contém todas as primeiras entradas de pares de F. A contém todas as primeiras entradas, né, de pares de F. Né? Portanto, por essa razão, A é geometricamente a projeção da função sobre o eixo X. Então, A é isso aqui, ó. A é isso aqui. É esse aqui, A. Nesse caso, será um intervalo fechado. Geometricamente, um segmento de recta que contém suas extremidades. Agora, quem é B? B é o conjunto, né, que contém todas as segundas entradas de pares de F. Todas as segundas entradas. B coleciona os números que aparecem como segundas entradas nos pares de F. É simples assim. Geometricamente, quem é B? É a projeção de F sobre o eixo Y. Então, é isso aqui, ó. Novamente, geometricamente, B é um segmento de recta com suas extremidades. E, portanto, B está num retângulo aqui, ó. Está nesse aqui, ó. Então, F está totalmente contenido nesse produto cartesiano. É isso aí. Projeção de F sobre o eixo X, e B se chama imagem da F. Se denota assim, ou contradomínio. Isso aqui também se chama o contradomínio, não? Acho que sim, o contradomínio. Mas vamos chamar de imagem. Imagem, conjunto imagem. Conjunto imagem de A por F. Ou simplesmente a imagem da F. Ela coleciona todos os números reais que aparecem como segunda entrada em pares de F, né? E o símbolo que se acostuma a colocar para y é y igual a f de x, y é a imagem de x por f. Geometricamente, vê a projeção de f sobre y. Agora, eu te disse em uma dessas aulas que também se acostuma a fazer esta imagem unidimensional da função. E pensar a função como uma máquina que come números e cuspe números. Aqui, entrada, saída.
Entonces, digamos que A, yo diseñé el A como con core verge. Entonces, vamos lá. Y a otra con, aquí verge. Y aquí host. Eso aquí es B y ese aquí en verde es A. Opa. Entonces, digo, X, entró, F, cuspiu. Beleza? Então, F, de fato, é formado por pares, tais que X come, F come X e cuspe Y. E aí tu forma pares, dessa forma. Entrada, saída, entrada, saída, entrada, saída. A é o conjunto numérico en R que colecciona todas las primeras entradas de F y B es un conjunto numérico en R que colecciona todas las segundas entradas de pares de F. ¿Entendió? Entonces, entró X na máquina, cuspió Y. Y es a imagem. Poxa, escrevendo, repito, repito. Se tu continua com tua bola de cristal, é teu problema. Imagem de X por F. Beleza? Ok. Uma observação, olha só. Tu disse que um elemento Z está na imagem de F, isso significa que existe pelo menos um elemento em A, tal que esse par aqui está em F. Ou seja, olha lá. Digamos, entonces aqui é A. E, digamos, e então, eu vou colocar aqui C. C é um número real. Você te pergunta, C está na imagem? O que significa se perguntar por isso? Significa se perguntar se ele é cuspido. O sea, será que existe um número aqui, X0, que quando entra na máquina, a máquina cuspe C? Se sim, então Z está na imagem. Se não, Z não está na imagem da F. Ele não é cuspido. Ser cuspido significa que existe pelo menos um elemento aqui, em A, que é um verde, né? Aqui esse segmento aí verde, tal que Z é cuspido. Então, Z é igual a F de X0. Nesse caso, Z está na imagem. Construa uma, e sobre, né? Sobre, olha a palavra, sobre, que significa sobre. Construa uma função de R sobre esse conjunto. Sobre significa que todo elemento de aqui deve ser imagem de um número real. Todo elemento de aqui, ó, então vou construir, ó, eu vou colocar a imagem disso aí. Eu não vou construir a F, eu vou ter que construir uma imagem simbólica do que nós queremos construir. A primeira coisa é que a tua máquina ela deve se alimentar com todo número real, ou seja, todo número real é aceito. Todo número real é aceito. Isto é, onde eu me paro na recta numérica, a máquina come. A máquina é golosa. Ele come todo número real. Agora, também deve ser verdade de que para qualquer número não negativo, deve existir um número aqui que quando entra na máquina, cuspa esse número. O, sea,
todo y barra aqui está na imagem da F. Isso que tu tem que provar. Beleza? Essa primeira parte, vou deixar até aqui. Pensa numa função que tenha essas propriedades, de que seja uma função de R sobre esse conjunto. Então, pensa aí. Essa aqui será a primeira parte do vídeo da aula número 9.